Bom dia, aluno do quinto ano. Esse vídeo tem como objetivo explicar para vocês um pouco a respeito da apostila referente ao mês de agosto, tá? Ao conteúdo de geografia, que quem fala com vocês é a professora Cristiane. No primeiro momento, nós temos lá o texto explicativo de geografia, falando a respeito do surgimento das indústrias. Quando as indústrias surgiram no Brasil no século XX, elas atraíram muitas pessoas que residiam no campo. Esse fenômeno foi chamado de êxodo rural. Essas pessoas vieram para as cidades em busca de emprego nessas indústrias. Outro motivo que influenciou também o crescimento das cidades foi as grandes plantações de café. Então havia muita necessidade de mão de obra, de pessoas que trabalhassem colhendo esse café. Nas fazendas também havia grandes concentrações de pessoas para cuidar não somente das lavouras, fazer a coleta, quanto também para comercializar o café. Os migrantes, o que são migrantes? Migrantes são pessoas oriundas de outros estados que migram em busca de melhoria de qualidade de vida. Então nós tivemos migrantes de diversos estados brasileiros, principalmente da região nordeste do Brasil, migrando para a região sudeste, migrando para os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, para trabalharem nessas indústrias. Aí nós temos uma imagem aqui que fala sobre a mudança do sertanejo. Quem é o sertanejo? A pessoa que reside lá no sertão nordestino. O sertão nordestino é aquela região que tem uma escassez hídrica muito grande. É aquele local que chove muito pouco durante o ano. E as pessoas sofrem com graves problemas, inclusive a fome, Porque já que não chove, fica muito difícil você cultivar os alimentos, os agricultores cultivarem os alimentos. Nós temos o primeiro exercício. De acordo com o texto, qual foi o principal motivo que levou ao crescimento das cidades durante o século XX? A segunda questão. Qual fato ocorrido no campo influenciou na migração para as cidades? Você se lembra, quando eu comentei a vocês, há pouco, que grande parte das pessoas saíram do campo em direção às cidades? Como que se chama esse fenômeno? O que elas pretendiam nas cidades? Por que elas saíam do campo? Atualmente é muito diferente, a modalidade deixou a vida mais agitada, as cidades mais completas. Nelas podemos encontrar esportes, lazer, cultura, arte, trabalho, comércio e várias indústrias. A cidade de São Paulo é a maior do Brasil, mas à medida que uma cidade cresce, aumentam também os problemas. O lixo, o destino adequado desses resíduos, os lixões a céu aberto, fato que provoca a poluição do solo. Nós sabemos que o lixo, ele libera aí o chorume, que é aquele líquido que acaba contaminando os solos, a própria atmosfera com CO2, que é um gás proveniente das chaminés das fábricas, do uso do carvão, também dos escapamentos dos automóveis, a contaminação da água subterrânea, dos lençóis, com os resíduos industriais, além de gerar muitas doenças. Nós temos ainda problemas como congestionamento, violência, moradias em locais inadequados. O que são esses locais inadequados? Nas encostas dos morros. Por isso que é tão comum, em diversas regiões do Brasil, onde você tem um relevo íngreme, durante o período chuvoso, ocorrer os deslizamentos. Nós temos também uma crescente desigualdade social. Pessoas muito pobres, que residem em áreas muito ruins, áreas precárias, sem qualquer investimento em saneamento básico, sem água tratada. Muitos habitantes não conseguem construir suas casas em locais planos e acabam residindo próximo a esses morros. Com isso, durante a chuva, se tornam comuns os acidentes envolvendo os deslizamentos dessas encostas, causando a população. Aqui nós temos duas imagens. Essa primeira imagem reflete aqui as habitações precárias. Nós não chamamos favelas. Segundo a ONU, nós temos que falar assentamentos precários, tá? Então, são pessoas que residem em áreas muito ruins, sem qualquer investimento do setor público, sofrendo aí por diversos problemas. E na segunda imagem, nós temos o litoral. O litoral é um local plano, mas por ser plano, foi destinado às indústrias. Por que perto do mar? Por que essa proximidade com o mar? Para poder receber produtos de outros países e para poder vender esses produtos para outros países. Porque o principal transporte utilizado para comercializar de um país ao outro é o transporte marítimo. Então toda a mercadoria vem de navios. Aí nós temos a terceira questão.
De acordo com o texto, como é a vida nas cidades atualmente? O exercício 4. Quais problemas urbanos estão presentes na maior cidade do Brasil? Lembrando que a maior cidade do Brasil é a cidade de São Paulo. Quinto exercício. As cidades cresceram e a população mais carente passou a residir próximas aos morros e às áreas de risco. De acordo com o texto, quais são os riscos para quem mora nessa cidade?